Boa tarde, pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou começar a gravar vídeos falando sobre Harry Potter. E hoje resolvi criar um quadro onde eu vou ler capítulo por capítulo sobre a saga Harry Potter e eu quero debater com vocês nos comentários quais personagens vocês conhecem, quais lugares de Hogwarts vocês conhecem, quais alunos vocês são seus preferidos. Esse tipo de coisa. Então, vou começar a ler capítulo por capítulo da saga Harry Potter. Mas antes de eu começar, eu quero pedir que quem ainda não é inscrito lá no meu canal, se inscrevam, curtam, deixem o like e ativem o sininho das notificações, onde vocês vão estar recebendo mais vídeos sobre a saga Harry Potter. Ok? Então, vamos começar a ler a saga Harry Potter e a Pedra Filosofal, que a autora é a J.K. Rowling. Hoje vou ler o capítulo 1. O título é O Menino que Sobreviveu. O que vocês sabem sobre esse título? O que vocês imaginam que vai acontecer no capítulo 1 através deste título? O Menino que Sobreviveu. Escrevam lá nos comentários que a gente vai estar debatendo. Ok? Vamos lá. O senhor e a senhora Dudley, da Rua dos Alveneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Era as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metesse em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuava com esse tipo de bobagem. O senhor Dudley era diretor de uma firma chamada Gnomic, que fazia perfurações. Era um homem alto, corpulento e quase sem pescoço, embora tivesse enormes picotes. A senhora Dudley era magra e loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dudley tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dudley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A senhora Potter era irmã da senhora Dudley, mas não se via havia muitos anos. Na realidade, a senhora Dudley vigia que não tinha irmã, porque esta e o marido emprestado era o que havia de menos parecido possível com os Dudley, pois os Potter eram bruxos, e os Dudley eram trouxas, ou seja, não eram bruxos. Eles estremeciam só de pensar que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua. Os Dudley sabiam que os Potter tinham um filhinho, também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que tudo se misturasse com uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dudley acordaram na terça-feira monótona e dizendo em que a nossa história começa, não havia nada no céu no prato lá fora sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tratariam acontecer por todo o país. O senhor Dudley cantarolava a escolher gravar mais sem graça do mundo para ir trabalhar e a senhora Dudley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um tudo aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou, batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dudley apanhou a pasta até um beijinho no rosto da Sra. Dudley. Tentou dar um beijo de despedida em Tuta, mas não conseguiu, porque na hora Tuta estava tendo um acesso de raiva e atirava um cereal nas paredes. Betinho, disse rindo contrafeito o Sr. Dudley ao sair de casa. Entrou no carro e tomou ré para sair do estacionamento no número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Um instante, o Sr. Dudley não percebeu o que vira.
Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da rua das Alveneiras, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter tido um efeito da luz. Ele piscou e recalou os olhos para o gato. O gato encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua das Alveneiras. Não, estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. Seu Tyler sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Mas, ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas, gente com capas largas. O Sr. Darley não tolerava gente que andava com roupas ridículas, os trapos que se fiam nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamporilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em grupinhos de excêntricos parados bem perto dele, com jovens excitados. O Sr. Tyler se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem devia ser mais velho que ele e usava uma capa feita de esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Tyler que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam obviamente arrecadando alguma coisa. Devia ser isto. O tráfego avançou e alguns minutos depois, Sr. Tyler chegou ao estacionamento da Grossmith, o pensamento de volta às brocas. Sr. Tyler sempre sentava de costas para a janela em seu escritório no nono andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil concentrar em brocas aquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia, fora as pessoas na rua as vissem. Elas apontavam e se espantavam enquanto coruja atrás de coruja passavam no alto. A maioria jamais viram uma coruja mesmo à noite. O Sr. Tully, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes. Deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço. Quando pensou em esticar as pernas, atravessou a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de frente. Esquecera completamente as pessoas de capa até passar um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Os potes, é verdade, foi o que ouvi. O filho deles, Harry. O Sr. Dudley parou de repente. O medo invadiu. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse explicitamente ao secretário que não o incomodasse e agarrou o telefone enquanto terminaram de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no canto e alisou os picotes, pensando. Não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão forte comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira um menino. Talvez fosse honesto. O Eduardo não tinha sentido preocupar a Sra. Tyler. Ela sempre ficava tão perturbada a simples menção da irmã. Não a culpava. Se ele tivesse uma irmã como aquela, mas, mesmo assim, aquelas pessoas de capas achou bem mais difícil se concentrar nas trocas aquela tarde e, quando deixou o edifício às 5 horas,
Continuava tão preocupado que deu um encontrão e ok parado ali à porta. Desculpe, murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o seu Turley e percebi que um homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu um largo sorriso e lhe disse numa voz cansada que fez os passantes olharem. Não preciso pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxe como o senhor devia estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou seu Turley pela cintura e se afastou. Seu Turley ficou precado no chão. Fora abraçar um completo estranho. E também achava que fora chamar de trouxa. O que quer que isso quisesse dizer? Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que tivessem imaginando coisas que nunca esperaram que vissessem, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou o seu estado de espírito, foi o gato listrado que notaram aquela manhã. Agora ele estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa, disse o Sr. Turley em voz alta. O gato não se mexeu, apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isso era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Turley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Turley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha e ainda que tudo aprendera uma palavra nova. Nunca. O Sr. Tyler tentou agir normalmente. Depois que tudo foi estreitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E, por último, os observadores de pássaros em toda a parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Por elas normalmente casem à noite, raramente aparecem à noite do dia. Centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram o seu padrão de sono. O locutor permitiu um sorriso, muito misterioso. E agora, por Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver uma tempestade de corujas hoje à noite, Jorge? Bom, Eduardo, dito meteorologista. Não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras uma semana mais cedo esse ano. Mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Turley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes de todo o país? Coruja voando durante o dia? Gente misteriosa usando cabos por todo lado? E um cortijo a respeito do Potter. A Sra. Turley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava. Teria que lhe dizer alguma coisa. Picarreou nervoso. Petúnia, querida, eu não tenho tido notícias de sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a senhora Dudley pareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente pediam que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dudley. Corujas, estrelas cadentes, e vi uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. Daí, cortou a senhora Dudley. Bem, pensei. Talvez tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela. A senhora Tully pepericou já com os lábios contraídos. Sr. Tully ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouvira o nome Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais diligente que pôde. Filho deles teria mais ou menos a idade do Tuta agora, não?
Suponho que sim, respondeu a senhora Turley, ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry, um nome feio e fugaz. Se quer saber minha opinião. Ah, é? Disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. É, concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Quando a Sra. Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da rua dos alveneiro como se esperasse alguma coisa. Estarei imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Você tinha? Você transpirar de que era aparentado com um casal de... Bem, ele achava que não aguentaria. Os Turley se deitaram. A senhora Turley adormeceu logo, mas o Sr. Turley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da senhora Turley. Os Potter sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente de sua laia. Não via como ele e Petúnio poderiam se envolver com nada que tivesse acontecendo. O Sr. Turley bochechou e se virou. Isto não poderia afetá-los. Como estava enganado. O Sr. Turley talvez estivesse mergulhando em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da rua dos alveneiros. Nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte, nem mesmo quando duas corujas mergulharam do alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu. Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbito e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrava nada parecido com esse homem na rua dos alveneiros. Era alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado dos seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no chão, no cinto. Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e destilando por trás dos óculos meia-lua e o nariz muito comprido e torto, como se eu tivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Quem que era Alvo Dumbledore? Alvo Dumbledore era o diretor de Hogwarts. Alvo Dumbledore não poderia ter consciente de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde seu nome e as suas botas, eram mal vistos. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciente que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça de repente para o gato, que continuava a fitá-lo da outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou. Eu devia ter imaginado. Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro de prata. Abriu, ergueu-o no ar e o acendeu. O lampião de rua mais próximo apagou-se com um estálito seco. Ele o acendeu de novo. O lampião seguiu, piscou e apagou. 12 vezes selecionou o apagueiro, até que as únicas luzes acesas na rua toda eram 2 pontinhos minúsculos ao longe, os olhos do gato que o vigiavam. Se alguém espiasse pela janela agora, até a senhora Turley, de olhos de contas, não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guardar o apaqueiro na capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas, passando algum tempo, dirigiu-se a ele. Imaginei encontrar a senhora aqui, professora Minerva McGonagall. Quem era a professora Minerva McGonagall? A professora Minerva era vice-diretora de Hogwarts e diretora da Casa Grifinória. E virou-se para sorrir para o gato, mas este desaparecera.
Enfeiteiro viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo que usava óculos de lentes quadrados exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda, trazia os cabelos negros presos no coque apertado. Parecia decididamente irritada. A Minerva era animada, mas vou explicar melhor isso no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Como soube que era eu? Perguntou. Minha cara, professora, nunca vi um gato sentar tão duro. Se eu estaria duro se ele estivesse passando o dia todo sentado em um muro de pedra, respondeu a professora Minerva. O dia todo? Como eu podia estar comemorando? Devo ter passado por mais de 10 festas e banquetes que a minha está aqui. A professora roncou aborrecida. Ah, sim, vi que todos estão comemorando, disse paciente. Era de esperar que fossem um pouco mais cautelosos. Mas não, até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu no telejornal. Ela indicou a cabeça às salas escuras do Dudley. Eu ouvi. Bando de corujas, estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não podia deixar de notar alguma coisa. Estrelas cadentes quente. Aposto que foi coisa do Tetratico. Ele nunca teve muito juízo. Você não pode culpá-los, ponderou Tumotó educadamente. Temos tido muito pouco que comemorar nos últimos 11 anos. Sei disso, retrucou a professora mal-humorada. Mas não é razão mais para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas. Saem às ruas em plena luz do dia, sem nem ao menos vestir roupas de trouxas. Espalham boatos. Depois ela lançou um olhar dentro do motor, como se esperasse que ele tivesse alguma coisa. Ele continuou calado, por isso ela recomeçou. Ia ser uma graça se, no próximo dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Tomotó? Parece que não há dúvida. Temos muito o que agradecer. Aceita um sorvete de limão? Um o quê? Um sorvete de limão. Uma espécie de doce tostrojo de que sempre gostei muito. Não, obrigado, disse o professor Minerva com frieza. Você não achasse que o momento pedia sorvetes de limão. Mesmo que você sabe quem tenha ido embora. Minha cara professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-lo pelo nome. Toda essa por parte de você sabe quem? Há 11 anos venho tentando convencer as pessoas a chamá-lo pelo nome que recebeu. Voldemort. Antes não queria dar Tom Riddle. A professora franziu o rosto, mas Dumbledore, que estava separando dois sorvetes de limão, pareceu não reparar. Tudo fica tão confuso quando todos não param de dizer você sabe quem. Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome de Voldemort. Sei que não vê, diz a professora parecendo meio exasperada, meio admirada. Mas você é diferente. Todo mundo sabe que é o único de quem você sabe. Ah, está bem, de quem Voldemort tem medo. Isto é um elogio, disse Dumbledore calmamente. Voldemort tinha poder que eu nunca tive. Só porque você é muito, bem, nobre para usá-los. Uma sorte está escuro. Nunca mais escorei assim desde que matar-me pão frio. Me disse que gostava dos meus apafatores de orelhas novos. O professor Minerva lançou um olhar de severo no motor e disse: as corujas não são nada comparadas aos boatos que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Porque ele foi embora? Que foi que finalmente o deteve? Aparentemente, a professora Minerva chegara ao ponto que estava ansiosa para discutir. Foi ter razão para a qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio e duro. E nem como gato, nem como mulher, ela fixara antes um olhar tão penetrante e tão motor como agora. Era óbvio que, seja o que fosse que todos estavam dizendo, ela não iria acreditar até que Tomator confirmasse ser verdade. Tomator, porém, estava escorrendo mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo, continuou ela, é que à noite
passado, Voldemort apareceu contra Griswold. Foi procurar os Potter. Boato que Lily e Jack Potter estão mortos. Dumbledore fez que sim com a cabeça. O professor Minerva perdeu o fôlego. Lilian e Tiago. Não posso acreditar. Não quero acreditar. Ah, Alvo. Dumbledore estendeu a mão e deu-lhe um tapinha no ombro. Eu sei, disse deprimido. Foi o professor Minerva tremeu e prosseguiu. Não é só isso. Estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potter, Harry, mas não conseguiu. Não conseguiu matar o garotinho. Ninguém sabe por que nem como, mas estão dizendo que na hora que não pôde matar Harry Potter por alguma razão, pode ter Voldemort desapareceu. E é por isso que ele foi embora. Dumbledore concordou com a cabeça. Sério. É verdade? Caquejou a professora. Depois de tudo o que ele fez, todas as pessoas que matou, não conseguiu matar um garotinho? É simplesmente espantoso. De tudo que poderia ter tê-lo, mas, por Deus, como foi que Harry sobreviveu? Só podemos imaginar, disse Dumbledore. Talvez nunca cheguemos a saber. O professor Minerva pegou um lenço de renda e secou com delicadeza óleo por baixo da lente dos óculos. Dumbledore deu uma grande funcada ao mesmo tempo que tirava o relógio de ouro do bolso e o examinava. Era um relógio muito estranho. Tinha 12 ponteiros, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas tiravam a volta. Mas devia de fazer sentido para Dumbledore, que ele o repôs no bolso e disse: Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele quem lhe disse que eu estaria aqui, suponho. Hagrid é o guarda-casa de Hogwarts. Foi, e suponho que você não vai me dizer por que está aqui e não em outro lugar. Vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são a única família que lhe resta. Você não quer ser. Você não pode estar se referindo às pessoas que moram aqui, exclamou a professora Minerva, pulando de pé e apontando para o número 4. Dumbledore, você não pode. E estive observando a família o dia todo. Você não poderia encontrar duas pessoas menos parecidas conosco. E tem um filho dando chutes na mãe até a rua, berrando, berrando porque queria balas. Harry Potter vir morar aqui. É o melhor lugar para ele, disse Dumbledore com firmeza. O tio poderia lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Uma carta? Repetiu a professora com a voz fraca, sentando-se novamente no muro. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele. Exatamente, disse Dumbledore, olhando muito sério por cima dos óculos de meia-lua. Isso seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino, famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por alguma coisa que ele nem vai se lembrar. Você não vê que ele está muito melhor se crescer longe de tudo isso até que tenha capacidade de compreender? O professor abriu a boca, mudou de ideia, engoliu em seco e disse: você está certo, é claro. Mas como é que o garoto vai chegar aqui, Dumbledore? Ela olhou para a cara dele e de repente, como se lhe ocorresse que talvez contesse Harry ali. Hagrid vai trazê-lo. Você acha que é sensato confiar a Hagrid uma tarefa importante como esta? Eu confiaria a Hagrid minha vida, respondeu Dumbledore. Não estou dizendo que ele não tenha o coração no lugar, concedeu a professora de má vontade. Mas você não pode fingir que ele é cuidadoso, que tem uma tendência a... Que foi isso? Um ronco discreto quebrava o silêncio da rua. Foi aumentando cada vez mais enquanto eles olhavam para cima e para baixo da rua à procura de um sinal de farol de carro. O ronco se transformou num trovão quando os dois olharam para o céu. Uma enorme motocicleta caiu no ar
e parou na rua diante deles. Se a motocicleta era enorme, não era nada comparado ao homem que a montava de lado. Ele era quase 2 vezes mais alto do que um homem normal e pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para atingir e tão selvagem. Emaranhado de barba e cabelos negros longos e grossos continham a maior parte do seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo, os pés calçados com botas de couro pareciam filhotes de golfinhos. Em seus braços, imensos e musculosos, ele segurava um embrulho de cobertores. Hagrid exclamou Tomotó, parecendo aliviado. Finalmente. Onde foi que arranjou a moto? Peguei emprestado, professor Tomotó, respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente da moto ao falar. O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor. Não teve nenhum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o local. Ele dormiu quando estávamos sobrevoando Priston. Tomotó e a professora Minerva curvaram-se para um embrulho de cobertores. Dentro, apenas visível, havia um menino, que dormia sono solto. Sobre uma mecha de cabelos muito negros caída sobre a testa, eles viram um corte curioso. Tinha a forma de um raio. Foi aí que, sussurrou a professora. Foi, confirmou Tomotó. Ficará com a cicatriz para sempre. Será que você não poderia dar um jeito, Tomotó? Mesmo que pudesse, eu não faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tenho uma acima do joelho esquerdo, que é um mapa perfeito do metrô de Londres. Bem, mete ele aqui, Hagrid. É melhor acabar logo com isso. O motor recebeu Harry nos braços e virou-se para a casa do Stanley. Podia me despedir dele, professor? Perguntou Hagrid. Ele curvou a enorme cabeça descabelada para Harry e lhe deu o que deve ter sido um beijo muito áspero e peludo. Depois, sem aviso, Hagrid soltou um uivo como de um cachorro ferido. Pstiu! Espilou a professora Minerva. Você vai acordar os trouxas. Desculpe, soluçou Hagrid, puxando um enorme lenço sujo e escondendo a cara nele. Mas não consigo suportar. Lirem Tiago mortos. E o coitadinho do réu teve viver com os trouxas. É muito triste. Mas controle-se, Hagrid. O vão não descobrir, surrou a professora, dando uma palmadinha desajeitada no braço de Hagrid enquanto o motor saltava a mureta de pedra e dirigiu à porta da frente. Depois sorriu e devagarinho no batente, tirou uma carta da capa, manteu-a entre os cobertores do menino e em seguida voltou para a companhia dos dois. Durante um minuto inteiro, os três ficaram parados olhando para o empurinho. Os ombros de Hagrid sacudiram. Os olhos da professora Minerva piscaram loucamente a luz titilante, que sempre brilhava nos olhos de Tomotó, parecia ter-se extinguido. Bem, disse Tomotó finalmente. Acabou-se. Não tenho mais nada a fazer aqui. Já podemos nos reunir aos outros para comemorar. Disse Hagrid com a voz muito abafada. Vou devolver a moto de Sirius. Boa noite, professora Minerva. Professor Tomotó, enxugando o sorte na manga da jaqueta, Hagrid montou na moto e acionou o motor com um pontapé. Com um rugido, ela levantou o voo e desapareceu na noite. Nós veremos em breve. Espero, professora Minerva. Falou Tomotó, com um aceno da cabeça. Professora Minerva suou o nariz em resposta. Tomotó se virou e desceu a rua. Na esquina parou e puxou o abaqueiro. De um clique, todas as esferas de luz voltaram aos lampiões de moto que a rua dos alveneiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja e ele divisou o carro listrado se esquivando pela outra ponta da rua. Mal dava para enxergar o empulinho de cobertores no patente do número 4. Boa noite, boa sorte, Harry, murmurou ele. Tirou nos calcanhares e, com o movimento da capa, desapareceu. Uma brisa arrepiou as secas bem cuidadas da rua dos alveneiros.
silenciosa que entra sobre o negro do céu. O último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecesse alguma coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha caiu a carta ao lado. Mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da Sra. Dudley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora. Nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Tuta. Ele não podia saber que, nem mesmo nesse mesmo instante, havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país que erguia os copos e diziam com vozes abafadas: a Harry Potter, o menino que sobreviveu. Então é isso, pessoal. A gente foi o capítulo 1 de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O que vocês acharam? Quero a opinião de vocês nos comentários. Então é isso. Quem ainda não é inscrito, se inscrevam, curtam, deixem seu like, compartilhem, ativem o sininho das notificações, que eu vou estar recebendo vários vídeos do meu canal. E eu quero pedir para vocês estarem ajudando para o meu canal crescer cada vez mais, ok? Então é isso. Obrigado a todos. Fique com Deus e até a próxima.